Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ela continue com todos vocês. Eu queria, durante esses dias, me dirigir a você, obreiro, você, obreira, e lhe fazer a seguinte pergunta. Você tem sido um religioso ou você tem sido um cristão? Você tem servido a Deus ou você tem servido aos homens? E eu gostaria de meditar com vocês a respeito de Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23. O discurso do Senhor Jesus censurando os escribas e os fariseus. Jesus ele teve várias discussões com os fariseus e com os escribas. Por exemplo, em relação ao tributo, se devia ou não pagar o tributo a César, sobre a ressurreição, sobre o grande mandamento, sobre o sábado, quem era o Senhor do sábado. E o Senhor Jesus, então, ele fez esse discurso que é considerado o discurso mais duro do Senhor Jesus em relação aos escribas e fariseus, que eram os religiosos daquela época. Não que todos os fariseus e escribas eram como o que o Senhor Jesus descreve aqui em Mateus 23. Haviam fariseus que eram sinceros, que esperavam realmente o Messias, como foi o caso de Nicodemos, José de Arimateia e outros. Mas a cúpula era realmente hipócrita. E veja só, vamos analisar juntos os primeiros versículos do discurso do Senhor Jesus. E hoje nós vamos apontar duas situações que caracterizavam os fariseus, naquela época, os escribas que Jesus censurava, e podemos trazer isso para os nossos dias hoje, para os líderes religiosos de hoje. Então, diz assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então, a primeira coisa que caracterizava esses fariseus era a hipocrisia. Ou seja, eles falavam uma coisa e eles viviam uma outra coisa. E havia realmente uma cadeira lá na sinagoga, onde os escribas e os fariseus se assentavam, e dali eles passavam as leis, os ensinamentos das leis de Moisés.
Mas eles não praticavam aquilo que eles pregavam. Então você, obreiro, obreira, por exemplo, você ouve bispos da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, dizendo que você não pode beber, fazendo cultos contra o vício, quando, na verdade, eles bebem vinho, bebem cerveja, bebem tequila, bebem vodka. Eles bebem. Não todos, mas eu já vi vários bebendo. Vários bebendo. E não apenas vi, eu bebi com eles. Né? Então, isso é hipocrisia. Por exemplo, eles falam de sacrifício, mas eles não sacrificam. Você pode ver que existem vários bispos da cúpula que eles têm empresas nos nomes deles. Eles são milionários. E como eu tenho dito, ou eles são milionários ou eles são laranjas. Né? Esses dias mesmo um vídeo, o Márcio Carotti falando do relógio de ouro, relógios que eles usam, né, de 30 mil reais, de 40, 50 mil reais, por aí vai. Eles levam vocês a darem os carros de vocês, sacrificarem os seus carros, mas eles não andam a pé. A cúpula da instituição não anda a pé. Pelo contrário, carros luxuosos, BMW, Mercedes, Land Rover, Evoque. Observa e você vai ver. Por exemplo, falam do sacrifício na Fogueira Santa de Israel. Vem aí a Fogueira Santa de Israel. Essa vigília que o bispo Sérgio Correia vai fazer, a vigília do ouro, que ele está falando, você pode estar certo, obreiro, obreira. É para dar envelope para você. E se não der o envelope, já vai preparar você para pegar o envelope. Porque até o dia 18 de dezembro, eles vão fazer a Fogueira Santa. Eles vão fazer a Fogueira Santa. Sabe por que eles vão fazer a Fogueira Santa? E por que eles fazem a Fogueira Santa no mês de junho, julho, no meio do ano e no final? De olho no seu 13º. Eles querem o seu 13º. Eles sabem que você recebe uma parte do 13º no meio do ano, ou então recebe tudo. Até o dia 20, você aí do Brasil, por exemplo, recebe até o dia 20, dia 22 de dezembro. Por isso, então, eles fazem a Fogueira Santa nessa época, mas eles levam as pessoas a darem o 13º. Mas você sabia que o pastor recebe 13º? Sim, verdade. O pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, ele recebe o 13º. E normalmente a cúpula espera a Fogueira Santa de Israel justamente para pagar o 13º dos pastores. É errado o pastor ter o 13º? Não sei, talvez não. O problema é que eles falam para as pessoas darem, e os pastores me desmintam, digam que eu estou falando mentira. Depois da Fogueira Santa tem viagens, descanso em hotéis. Aí vão pregar contra, por exemplo, o Natal, para você não se deixar levar pelo sentimento, não comprar isso, não comprar aquilo, não
festejar o aniversário, nada disso, não usar o sentimento, quando eles usam o sentimento para plantar os envelopes. Você já viu o bispo Guaraci falando para os pastores isso, para usar o sentimento. Então, o que caracteriza a hipocrisia é isso. É falar uma coisa e fazer uma outra coisa. E o segundo ponto, versículo 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então, o que isso aqui significa? Que os escribas e fariseus, eles tinham as leis de Moisés, né? Que já tinham várias regras, vários costumes, mas eles tornavam mais pesados ainda. Mais pesados ainda. Por exemplo, na lei de Moisés dizia assim, que não se devia trabalhar no sábado. Então, eles criavam leis, regras, que Deus não havia criado. Então, Deus havia dito, olha, não trabalhar no sábado. Então, o que eles faziam? Eles ficavam pensando, bom, então, não trabalhar no sábado. Então, o que é trabalhar no sábado? Eles diziam assim, bom, vamos fazer o seguinte, se a pessoa carregar 2 quilos, já é trabalho. Se a pessoa andar 2 quilômetros, já é trabalho. Então, eles tornavam aquelas leis mais pesadas ainda. Acrescentavam coisas que Deus não havia criado. Por exemplo, Deus criou o jejum. Tudo bem, o jejum. Agora, aí se coloca um fardo maior ainda. Ou seja, o jejum de Daniel. Então, o jejum seria não ver televisão, não assistir filme, não ter nenhum tipo de entretenimento. Então, ou seja, já estão acrescentando coisas que não estão nas leis de Deus, que Deus não instituiu, que Deus não criou. Por exemplo, casamento, só casar depois de 23 anos, os pastores, os auxiliares. Por exemplo, no Godlywood, uma série de nãos, né? Tem a lista do não. Não pintar unha com esmalte da cor A, B ou C, não usar calça em determinadas reuniões. Coisas que, se você for ver, se você for analisar, não praticam, não fazem. Então você, obreiro, obreira da instituição, eu queria só analisar esses 2 pontos hoje, que é a hipocrisia, que mandam fazer, mas não fazem, e ainda colocam fardos pesados sobre os obreiros. É claro, você obreiro, você obreira, entenda uma coisa, todo ser humano, ele, por natureza, ele é religioso. Todos nós somos religiosos. Por isso existem várias religiões. Várias religiões. Porque o ser humano, ele é religioso. Mas o fato de você ser uma pessoa religiosa não quer dizer que você esteja servindo a Deus, agradando a Deus. E tampouco você esteja servindo a Deus e buscando a sua salvação. E esses líderes religiosos, sabendo que o ser humano é religioso por natureza,
eles trabalham com duas coisas. Com o medo, né? Ou seja, a acusação e a condenação, essas duas coisas. A acusação e a condenação. Então você veja só, eles dizem assim, se você não fizer isso, você não está bem com Deus. E se você não está bem com Deus, o diabo vai entrar na sua vida. Se você não der isso, o seu coração está nisso. E aí o diabo vai tirar de você. Ou você dá para Deus ou você dá para o diabo. Então eles trabalham com medo. Eles trabalham com a acusação. Eles trabalham com a condenação. Justamente para que você entregue os seus bens e você se entregue para trabalhar para eles. Veja, obreiro, obreira, se não é assim. Você na instituição, por causa da cúpula, eles dizem que o dinheiro, que o dízimo, o sacrifício é para a obra de Deus, mas veja se é. Porque quem paga as contas aí da sua igreja? Quem paga? Você veja que eles têm campanha de sacrifício, têm campanhas mensais, têm consagração de dizimistas, têm votos, e ainda dão envelopes para as despesas, e ainda pedem aos obreiros para trazer alimentos, recolher alimentos, para trazer material de limpeza, para trazer material de Santa Ceia, para fazer reformas na igreja. Você veja, analise tudo isso e você vai ver. Na realidade, você, obreiro, obreira, você tem sido usado. Infelizmente, você tem sido usado e você tem sido usado. E essa vigília aí, o bispo Sérgio Correia está convidando aos obreiros e obreiras para a vigília do ouro. Você pode esperar. É a vigília que já estão de olho no seu 13º. No seu 13º. Isso em todos os lugares. Na Suíça é a mesma coisa. Em Basel, a mesma coisa. Já vão dar envelope para você de olho no seu 13º. Você de Portugal, a mesma coisa. Você dos países de língua hispana, a mesma coisa. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Estão de olho no seu 13º. E vem aí a fogueira santa de Israel, a galinha dos ovos de ouro da Igreja Universal do Reino de Deus. E eu queria fazer aqui uma pergunta ao bispo Formigoni, né? Que fez aquele vídeo para as pessoas darem carro, a porcaria, a lata velha, que iriam ganhar. Deus iria dar uma Lamborghini, que eles teriam dinheiro para ter uma Lamborghini. Quantos que deram seus carros e quantos receberam a Lamborghini? Fique aqui a pergunta. Igual o bispo Macedo, que disse que quem contribuísse para o templo de Salomão ia ficar rico. Quem ficou rico? Meu irmão, minha irmã, olha, o dinheiro é seu, o só é seu, faça com ele o que você quiser. Mas você não está servindo a Deus quando entrega os seus bens à instituição. Você não está servindo a Deus, você está servindo aos homens. E isso não vai lhe abençoar mais ou menos. E isso não vai lhe tornar mais ou menos espiritual. E isso não vai interferir na sua salvação, na sua comunhão com Deus. Amanhã nós vamos falar mais sobre Mateus, capítulo 23. Hoje nós lemos o versículo 1, 2, 3 e o versículo 4. Amanhã nós vamos continuar nesse assunto. Deixa aí o seu comentário,
baixe esse vídeo, compartilhe, envie para outros obreiros, para obreiras, tá bom? Vamos divulgar. E vamos continuar denunciando a hipocrisia e vamos orar pelos inocentes. Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço. Vamos em frente.